Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, em todo o Brasil, né, os canais abertos. Tanto na sua região você tem um canal de TV aberto, TV Manaim. Se você tem dúvida, aí no seu televisor vai aparecer o canal de TV aberto aí na sua região. Você também pode optar por ver os nossos programas pelo canal da Sky, canal 87, canal 587, ou ainda, né, isso no exterior, os nossos programas têm chegado através das plataformas do YouTube, que também você pode ver, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, os irmãos do exterior, servos de Deus, nossos amados que estão lá fora também, todos participam conosco, né? Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos que são de outras igrejas, mas são servos de Deus, que têm a experiência de serem batizados com o Espírito Santo, essa experiência maravilhosa de dons espirituais, que tem essa bênção como nós temos. A todos vocês também, a paz do Senhor. Novamente aqui com o pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor Amadeu, paz do Senhor, os participantes desse programa. Nós vamos continuar logo depois da nossa vinheta. Muito bem, irmãos, nós falamos sobre os dons espirituais do Ministério de Jesus, mostramos tudo aquilo no programa anterior. Quem não assistiu pode ver lá nos programas anteriores, quando nós abordamos esse tema. Jesus tinha plenitude, todos os dons ele tinha. Agora, nós vamos ver isso na vida da igreja. Mas como? Jesus, como um homem só, ele veio como homem, mas como homem, ele era perfeito, né? Não tinha pecado e ele tinha a plenitude do Espírito Santo. No período da igreja, no período do Espírito Santo, um homem tinha isso? Não. Se alguém na sua igreja disser que tem todos os 9 dons espirituais, diga a ele que ele está cometendo um grande equívoco, que não existe isso. Ninguém tem a plenitude do Espírito Santo, a não ser Jesus. Ninguém teve, nem no Velho Testamento. A plenitude do Espírito Santo foi só sobre o Senhor Jesus. O que nós temos é a operação do Espírito Santo de forma separada, não é sobre a plenitude do Espírito Santo sobre todos. Cada um tem uma parte. Por isso que Paulo diz que a igreja é corpo. Então, se ela é corpo, ela tem várias partes funcionando. Isso começa aonde? Onde é que ocorre essa transferência do Espírito Santo que estava sobre Jesus para o Espírito Santo que veio sobre a igreja? Jesus mandou que eles esperassem em Jerusalém até que fosse dada a ordem para que o Espírito Santo, então, que esteve sobre ele, agora estivesse sobre a igreja. E isso ocorre no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Pastor Alexandre, o Pentecostes evidencia toda essa diferença que já é uma mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento, saindo do período da lei e o intervalo, quer dizer, como podemos dizer assim, o período de ligação entre um e outro é o ministério de Jesus, e vem depois do ministério de Jesus o início da igreja, que é no Pentecostes. Então, aí começa realmente a nossa história que vem até hoje. Nós vemos que essa passagem, Jesus já preveniu a igreja disso. Ele não deixou assim. Pedro disse, olha, eu vou para o Pai, mas vós fareis obras maiores do que eu faço. Isso. Você já preveniu. Por que maiores que tu faz? Nós somos maiores que Jesus? Não. A igreja é a continuidade. A igreja, exato. É continuidade. Porque é o corpo. O corpo. Ou seja, o meu corpo fica aqui, que o meu corpo é a igreja. Eu vou para o Pai, meu corpo fica aqui. Agora, meu corpo, com vida ou sem vida?
Convida. Qual a vida? O Espírito Santo. Aí o que acontece? Então Jesus disse, olha, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, mas acalma, fiquem em Jerusalém, porque depois, ali vocês vão receber o sinal para a partida. Vocês não vão de qualquer jeito. Ah, Jesus morreu, agora mandou a gente evangelizar. Não, não é isso não. Depois Jesus ressuscitou, ficou com eles alguns dias, foi para o Pai, e os discípulos, o seguinte, foi todo mundo para Jerusalém, porque a ordem foi essa, o comando foi essa. A última ordem que Jesus nos deu foi que, vamos ficar aqui. Aí nós vamos ficar neste lugar, vamos aguardar o quê? O sinal para a partida. E qual vai ser esse sinal? Vamos ver. O Senhor falou que nós vamos ser revestidos do poder de Deus, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí acontece aquela festa, que quem participou daquela festa, vou te contar, deve lembrar até hoje, porque está na eternidade. Chegou, quer dizer, naquele momento um forte e impetuoso vento. Aí aquela coisa que eles estavam reunidos ali no cenáculo, aí veio aquela operação e naquele momento ali, pronto. Agora nós podemos partir. Recebemos aquilo que era necessário para a nossa partida, o quê? A vida que está em Jesus, estava em Jesus, agora está em nós. Ou seja, toda a plenitude que estava em Jesus está na igreja. Agora o que Jesus fazia, quem vai fazer somos nós. Assim, quando a gente fala nós, não somos nós, mas é o Espírito Santo, nós como corpo. Agora a igreja vai partir. E aqui já começa assim, e não tem intervalo, não tem descanso. Eu trabalho, meu pai trabalha, eu também trabalho, não é isso? Então, Pentecoste veio, o trabalho começou e está até hoje. Então, Pedro chegou e, que negócio é esse? Que bagunça é essa aí? Estão embriagados? E interessante que vamos pegar o início da igreja, nós estamos começando com Pentecostes, então você tem aqui a igreja, ela recebe a ação do Espírito Santo. Muito bem. E eles começam a ter os sinais da operação do Espírito Santo. Era um dia especial de festa judaica, que era a festa de Pentecostes, né, que era uma festa tradicional dos judeus, era uma festa de um dia só. Então, é o seguinte, estava em Jerusalém judeus de outras regiões, até que falavam línguas diferentes e tal, tudo bem. Então, eles estavam ali, eles eram religiosos. Quando eles viram aquele acontecimento, como que eles avaliaram? Avaliaram pela razão. Ou seja, eles estão embriagados, isso aí, beberam vinho demais, é dia de festa, e eles aproveitaram... Anteciparam o momento. Anteciparam, então, é isso que falaram, mas é 9 horas da manhã, poxa, como é que você pode dizer que eles são embriagados nas primeiras horas do dia? Agora, esse fato está acontecendo agora, 9 horas da manhã, poxa, não tem como. Será que eles beberam a noite toda para estar? Então, veja uma coisa, Alexandre. A história da igreja, ela, em todo o percurso, né, dos seus quase 2000 anos, conforme nós estudamos nas 7 cartas, a operação do Espírito Santo é a mesma. E a argumentação da religião, dos conceitos religiosos, sempre é o mesmo. Esse povo está maluco, esse povo está assim e tal. Sem revelação, você não, como você falou no programa anterior, você não vai entender o mistério. Aquilo era um mistério. Mistério. Agora, para quem está de fora, não, estão embriagados. Pela minha razão, pela minha lógica, raciocínio, estão embriagados. Agora, para aqueles que estão lá, eles sabem o que está acontecendo. Eles entenderam, eles sentiram o cumprimento da profecia, né? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então agora a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo e a partir de agora, esse Espírito Santo que transborda na igreja, porque ele foi sem medida. Não foi aqueles episódios, igual nós falamos nos programas anteriores, o profeta e veio o Espírito do Senhor e veio. Não, o Espírito está. Ele não veio, ele está derramado, ele está entornando. Quando fala derramar, entornar. Chegou, encheu o cálice assim, vai entornar, não, deixa, não vai desperdiçar nada. Mas é muito vinho que está sendo derramado. Não, mas é isso mesmo, o Espírito Santo é para derramar, para transbordar, para encher na plenitude
Porque nós temos que ter sobre nós a plenitude que estava em Jesus. Aí aquilo que Jesus operou no seu ministério terreno, nós vamos fazer muito mais, porque o corpo de Cristo, que é a igreja, na plenitude do Espírito Santo, vai realizar a mesma obra. Agora nós vamos entrar, o Alexandre, dentro disso aí, ainda no Pentecostes. Veja só, não tem Novo Testamento, né? A igreja está começando, ali é o Pentecostes. Quando você fala em Bíblia, ali você fala em Velho Testamento. Até então, a referência estava toda lá. Ano 33, quer dizer, os evangelhos começam a ser escritos a partir do ano 65, as cartas apostólicas, por exemplo, as cartas de Paulo, a partir do ano 50 e pouco, 52, 53. Quer dizer, isso está acontecendo ali 20 anos antes dos primeiros indícios dos escritos do Novo Testamento. Bom, o relato do Novo Testamento para formar o cânon cristão. Então, tudo que eles têm ali à mão é o Velho Testamento, para citar. Então, o que aconteceu ali é muito importante, porque nós estamos passando isso para as igrejas. Jesus diz o seguinte: vocês vão ter que sair para evangelizar, esses sinais, e Jesus já fala, vão acontecer. Então, quando vocês tiverem esses sinais, vocês estão preparados para evangelizar. O que acontece? No Pentecostes se cumpre aquilo que Jesus diz em Marcos 16. Né? Esses sinais seguirão. Então, o que Jesus está ensinando ali para nós, Alexandre? A evangelização, ela tem que ter um ambiente espiritual onde o Espírito Santo domine. Se não tiver isso, não vai acontecer nada. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo dominou. Pedro, o que era Pedro? Pedro era um pescador, poxa. Um homem simples, de pouca cultura. Ele pega um texto. Qual o texto que ele pega? Pega o texto do profeta Joel. Não tem Novo Testamento. Ele vai entregar uma mensagem de evangelização usando o texto do Velho Testamento. Aí ele diz assim: o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou. Você acha que os fariseus, os escribas, os doutores da lei concordaram com Pedro quando Pedro disse: o que está acontecendo aqui foi o que Joel disse. Ah, que é isso? Isso que Joel falou lá há 700 anos atrás tem nada a ver com isso aqui. Mas quando ele fala ali, ele entra pela operação da sabedoria do Espírito Santo, ele vai além da letra. Ele pega o texto de Joel e vai além da letra. Quando ele entra naquele ambiente, além da letra, que você falou no programa anterior, o conhecimento do mistério, porque ele está falando sobre o Joel, ele está citando o mistério. E o que está acontecendo ali foi o que Jesus disse antes da sua subida aos céus. Quando acontece tudo ali, o Espírito Santo confirma aquilo ali e 3.000 pessoas são convencidas por Pedro. Você vê o seguinte: como é que é a ação? É um mistério. Na verdade, a ação do Espírito é um mistério. Por exemplo, você falou uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer. Muito importante, extremamente importante. Evangelização é o tesouro que nós temos, é anunciar a palavra de Deus. E como nós vamos evangelizar se nós não fomos enviados? Então, nós somos enviados, nós somos comissionados para isso. E uma evangelização, ela carreada com dons espirituais, é uma coisa, o resultado é extraordinário. Você vê o que Pedro fez? Pedro, há pouco tempo, estava tímido. Ele se escondeu no meio das criadas, ele seguiu a Jesus de longe, mas a hora que apertaram, você é deles. Não sou. Aquele mesmo homem temeroso, agora não tem medo nenhum. Desapareceu todo o temor. Porque agora ele estava pronto, cheio do Espírito Santo, e isso aí o impedia qualquer ato de covardia, qualquer ato de medo, porque ele estava agora, não é o Pedro natural. O Pedro natural tinha argumentos. Agora, aquele Pedro que estava ali era um Pedro cheio do Espírito Santo. E quando ele falou, os sinais que seguiam, como Jesus falou, os sinais que seguiram na evangelização proporcionaram uma mensagem entregue, igual você disse. Será que os fariseus creram? Será que os doutores da lei creram? O resultado é o seguinte: 3.000 almas converteram. Ou seja, quem que estava no meio ali?
Podia estar doutor da lei, podia estar indouto, podia estar aqueles judeus que vieram, tanto é que de várias línguas, que vieram de várias regiões, que estavam congregados em Jerusalém, mas foi uma festa espiritual. Primeiro, a igreja é cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo. Dessa forma, a hora que ela sai para anunciar a palavra, o resultado é impossível de ser diferente, a não ser de salvação. Agora, vai evangelizar sem isso, vai anunciar Jesus sem o Espírito Santo, vai por sua conta, vai porque você está entusiasmado todas aquelas pessoas tiveram conhecimento da morte de Jesus. Era um fato notório. Foi um fato notório em toda aquela região. Então, veja, o Pedro fala, quando Pedro entrega a mensagem, quando cita, né, a operação do Espírito Santo, ele fala sobre o que aconteceu com Jesus. Quem fez aquilo, quem convenceu aqueles 3.000 foi a argumentação. Isso aqui é muito importante, o Alexandre. Nós, como igreja, falarmos hoje, quem é que convenceu aquelas 3.000 pessoas? Foi o discurso eloquente, emocionado de Pedro? Um pobre, simples pescador, talvez não tão bem, dominasse bem a língua e tudo mais. Não, houve ali um segredo, né? Então, a igreja primitiva, ela parte para anunciar Jesus com uma operação do Espírito Santo para convencer o homem, e Jesus falou, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, aqueles 3.000 ali, eles foram convencidos pelo Espírito Santo e ali Jesus se revela na vida deles. Assim, nós entramos nesse assunto, mas é extraordinário, porque não tem como uma igreja pensar que tem condição de, por si, levar uma palavra preciosa como é a palavra do Evangelho, se ela não estiver temperada pelo Espírito Santo. É o ambiente, não é, Alexandre? Então, você vê assim, imagine só se Pedro tentasse sair às ruas e dizer que Jesus ressuscitou. Não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. É possível que ele fosse apedrejado. Então tá bom, já que apedrejou, vou te matar, ressuscita você também. Mas quando ele fala, as pessoas primeiro que aquilo já atraiu a atenção das pessoas. O que atraiu a atenção das pessoas? Os sinais. Os sinais. Quer dizer, o que atraiu lá? Não, tem um pessoal reunido ali, reunido no cenáculo ali, não estou entendendo. Aí veja ali não, mas o que chamou a atenção foram os sinais. É por isso, viu, irmãos? É por isso que nós temos o culto profético. Porque quando você começa um culto profético e as evidências dos sinais, entendeu? Ali, de que há uma evidência de uma operação do Espírito Santo, ou seja, cria-se um ambiente espiritual onde o Espírito Santo está no controle daquilo ali. Quando você entrega a mensagem, o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto. Quer dizer, o esforço nosso é mínimo. O esforço nosso é mínimo. O esforço nosso é o quê? É sermos obedientes àquilo que o senhor falou. Igual Pedro falou, a hora que ele viu aquilo, o pessoal chamou a atenção, o que está acontecendo aí? Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Pronto. Alexandre, você é um pouco mais novo do que eu e também, talvez, a obra você tenha vindo quase perto de mim, do meu tempo. Mas quando a nossa igreja começou, e eu quero fazer aqui um relato aqui aos irmãos, nós nunca falamos que nós somos a única obra. Isso, talvez um irmãozinho lá, menos esclarecido, tenha falado isso um dia. Todo entusiasmado, né? Todo entusiasmado e tal, mas nós nunca, como igreja, como ministério, nunca dissemos isso. Não, nós nunca falamos isso. Nós falamos que existe a obra do Espírito, né? Agora, há evidências da obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo se caracteriza exatamente por isso, que está no livro de Atos, desde o seu início até a conclusão, as últimas viagens de Paulo, mostrando exatamente esse fato. Então, a operação do Espírito Santo na vida da igreja, ela é uma coisa assim... E voltando aqui agora, estava esquecendo, quando nós começamos, o grupo, né, a Igreja Cristã Maranata, quando começa no final da década de 60, 67, 68, a grande experiência foi o seguinte:
Aí, eu até fiz esses dias um comentário. Eu estudava na casa de Alcari, que era um dos presbíteros da igreja presbiteriana, que saiu junto com o Gedeuti e um grupinho, mas eles saíram, não foi por causa de cisma, de nada não, porque é porque o irmão de Gedeuti queria ser pastor da igreja. O irmão de Gedeuti era juiz de direito, né? Eu, quando cheguei na igreja, em 1971, o irmão de Gedeuti, o mais velho, que era o Gedaias, que era pastor reverendo e tal, da igreja presbiteriana, já era juiz em Santa Teresa, foi juiz em... Não tem nada a ver isso, tal. Não é isso, tal. Alguém pode dizer isso aí, mas só para esclarecimento. A igreja começa mesmo movida por isso. E ela foi movida por quê? Porque o Jonas esteve na presbiteriana, entregou uma mensagem e a igreja, em questão de um mês, quase que dobrou de tamanho. Pô. Segundo os relatos lá dos irmãos que começaram, os 10, 12 que começaram lá, a igreja quase que dobrou em 7 dias. Cada dia era 20, 30 conversões e tal. Foi um negócio assim, estupendo, maravilhoso. Na segunda vinda, eles perguntaram, porque ninguém sabia que Jonas era um pastor da igreja congregacional. Tinha sido aluno de Dodge lá no Instituto da Pedra, lá em Vassouras, junto com Sarinha e tal. Ninguém sabia o que Jonas tinha. Na segunda vez que perguntaram a Jonas qual o segredo daquele tipo de evangelização, ele disse: eu sou batizado com o Espírito Santo e dons espirituais. Então veja só, o Pentecostes, eles tinham os sinais e diante daquilo a palavra veio e o Espírito Santo confirmou. É o que precisa acontecer hoje. Exato. Não pode parar, não pode cessar, senão a gente fica estagnado. Exatamente, continua, né? Bom, nós estamos encerrando mais esse programa e nós vamos continuar, viu, irmãos, nos nossos próximos programas falando sobre os dons espirituais na vida da igreja. Nós vamos falar, então, qual a importância a sua igreja, por exemplo, discernimento de espíritos é o 7º dom. Qual a importância dele na vida da igreja? Qual a importância do dom de sabedoria? Né? As igrejas pentecostais dão muito ênfase ao dom de línguas, interpretação de línguas, as curas, maravilhas. Mas será que esses dons são importantes? É um assunto que nós vamos começar a tratar nos próximos programas. Pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Amadeu. Pai do Senhor a todos. Até o nosso próximo programa. Você está convidado também. A paz do Senhor.